Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos um bom dia, né? Que já se iniciou, mas que a nossa jornada hoje, nosso encontro seja leve. E já digo para vocês que ele será, porque hoje nós vamos trabalhar com um tema. Deixa eu organizar aqui a Nietzsche, aqui, a reunião, né? 4, recomposição das aprendizagens, um olhar voltado para as habilidades, parte 1. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com esse mesmo tema, tá? Recomposição das aprendizagens, um olhar voltado para as habilidades, parte 2, tá? Então, hoje nós temos a parte 1 e na semana que vem já adianto para vocês que nós teremos a parte 2 desse mesmo tema. A reunião de hoje, gente, ela vai ser uma reunião bem tranquila, tá? Bem leve. Semana que vem a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque ela vai ser mais com leituras de documentos, análise de documentos, tá? Então, na semana que vem, aí, de repente, se programem já para estar antenados aí com leituras, com análises, preenchimentos de documentos, já estou preparando vocês, né, que vai ser um pouquinho mais trabalhosa, mas a reunião de hoje ela é um pouquinho mais leve, porque nós vamos estar trabalhando com a parte 1, e a parte 1 ela vai ter um outro objetivo, tá? Um objetivo mais introdutório, então nós não vamos ter, resumidamente falando, não vamos ter preenchimento de documentos hoje, tá? Aqui, gente, esse slide eu preciso sempre reforçar com vocês, tá? Até porque eu ando recebendo os relatórios, tá? Semanais dos encontros, e nesses relatórios semanais eles vêm, tá? Até para não dar problema de certificação para vocês. Então, é o meu papel também de alertar sempre vocês com relação, né, a vocês estarem logados com a escola de vocês. Parece meio óbvio e redundante ficar falando disso, mas é que às vezes a máquina que vocês ocupam, né? Às vezes vocês estão logando da escola, e às vezes o domínio que está lá é o arroba da própria escola, né, do setor, e ele vai logar, porque é o domínio do arroba escola, mas não é o arroba escola de vocês. E aí no relatório vem um arroba escola diferente que não é o de vocês. E aí na hora de bater o certificado aparece, né, não a incompatibilidade, a inconsistência de dados da frequência no LRCO com os dados do Power BI. Nossa, mas esse arroba escola aqui não é do estudante tal, né? Do cursista tal, que deveria ser o arroba escola, é um outro arroba escola. Então, sempre confiram se é realmente o arroba escola de domínio de vocês que está sendo logado, tá? Aparece o tempo que vocês permaneceram logados, aparece o tempo que vocês permaneceram com a câmera aberta, isso tudo vem no relatório. Então, assim, sempre que vocês tiverem, gente, problemas, né, com relação à internet, que a gente sabe que tem, né, a questão da instabilidade, que vocês caem da reunião, às vezes demoram para retornar, sempre me comuniquem, né, ou via chat aqui do próprio da própria Meet, e se não for possível, pelo WhatsApp, que é a nossa ferramenta secundária ali de comunicação, tá? Que daí fica justificado para que eu possa dar as devidas justificativas aos departamentos responsáveis, porque eu já fui, né? Que é assim, porque eles perguntam, eu já fui questionada essa semana, inclusive, né? Às vezes eles pegam aleatoriamente lá e perguntam, né? Porque cursista X ou Y permaneceu 50 minutos com a câmera desligada. Esse cursista, ele justificou para você?
porque aqui no chat não, porque no chat é o relatório que aparece também lá para eles, né? Tudo. Daí eu justifiquei, não colocou no chat, mas me justificou no WhatsApp, que é o canal secundário de comunicação que a gente tem, que às vezes no chat não aparece, né? Não foi possível. Daí eu tenho ali como está registrado ali no WhatsApp. Então, por isso que eu falo para não ter problema no final quando eles forem fazer a conferência com a certificação. Então, é bem importante isso, tá, gente? Por isso que eu estou passando para vocês. Aqui a nossa agenda, tá? O nosso acolhimento de hoje, 10 minutos, fundamentando a prática, 10 minutos, trabalho com o tema, né? Momento de vivência, 20 minutos. O compartilhamento, 20 minutos, que vai ser o nosso em ação. Queremos te ouvir 10 minutinhos, que é o preenchimento do Google Forms no final da reunião, tá? E para concluir, 10 minutinhos, que é no final da reunião também, que eu mostro os momentos finais lá dos slides finais, dos tópicos lá, dos acessos aos materiais, certo? O objetivo da reunião de hoje, tá? No encontro anterior, nós definimos, né, o nosso ponto de partida para iniciarmos o caminho para a proficiência. Hoje, o nosso objetivo é, a partir do que almejamos enquanto equipe, conhecermos as necessidades de recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é relacionar as habilidades indicadas nos níveis de proficiência do SAEB com a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, nós temos, gente, quando falamos aqui, né, da RA em língua portuguesa e matemática, como unidade curricular, é algo novo que foi implementado esse ano no processo de distribuição de aulas para as disciplinas de LP em matemática para nonos e terceiros anos. Por conta do quê? Estão em processo de fechamento de um ciclo, o ciclo do ensino fundamental 2 e o ciclo do ensino médio, tá? Então, nós temos um processo de fechamento de ciclo. Claro que esse ano não é somente o fechamento do ciclo, nós temos o SAEB, né? E temos metas para atingir também. Então, não é somente o fechamento do ciclo. Claro que no quesito recomposição da aprendizagem, nós temos a questão do fechamento do ciclo. Mas quando falamos, né, da recomposição da aprendizagem e estamos no ano do SAEB, então foi introduzido como novas unidades, né, novos componentes curriculares, né, algo novo que foi introduzido esse ano, a RA em língua portuguesa e matemática. E são os mesmos professores, né, que estão trabalhando os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática para nono e terceiro ano. Só que o modo de trabalhar e até o conteúdo que está disponibilizado no LRCO, ele é um pouquinho diferente, com foco na recomposição da aprendizagem. Até enquanto pedagogos, né, quem tiver um momento e puder fazer, puder explorar, né, no LRCO o planejamento, o conteúdo programático da RA em língua portuguesa e matemática e verificar como é trabalhado, é interessante, ele norteia um outro caminho, um outro olhar, é diferenciado dos componentes curriculares propriamente ditos de português e matemática. É algo diferenciado, apesar de ser trabalhado com os mesmos professores, né, de língua portuguesa e matemática. Mas tem um outro olhar, uma outra metodologia, né, uma outra forma de trabalho nessas RAs aí, que foram introduzidas esse ano. Então, o que nós temos de novo dentro, né,
desse aspecto, né, que foi introduzido esse ano, foram essas unidades curriculares da RA, em língua portuguesa, em matemática, para nono e terceiro ano. Quando falamos do termo recomposição de aprendizagem, o termo não é novo para nós. O termo, nós já temos conhecimento desse termo já faz um tempo, né? E esse termo, ele emergiu bastante a partir da pandemia, apesar de que nós já temos o trabalho, né, com essa defasagem desde antes da pandemia, né? A defasagem, ela existe já há muito tempo, né? Só que ela se tornou muito maior a partir da pandemia, né? Então, a recomposição da aprendizagem, ela não é um trabalho só, né? O termo recomposição da aprendizagem, da forma que nós estamos trabalhando e os professores estão trabalhando, não é só em língua portuguesa e matemática, mas ela abrange também todas as outras unidades curriculares, né? E aí nós verificando essas lacunas que foram deixadas para trás, essas lacunas de conteúdos que deveriam ter sido apreendidos pelos estudantes naquela determinada série que ficou para trás e não foram, é essa recomposição que precisa ser retomada para dar-se continuidade naquela determinada série em que o aluno está situado. E não é um simples nivelamento de 15 dias que vai dar conta disso. Então, a recomposição, ela é algo muito maior e algo muito mais complexo do que a gente imagina, né? É algo muito maior, né, do que um nivelamento. O nivelamento, ele não dá conta da defasagem e ele não vai dar conta de uma recomposição, né? O nivelamento, ele é uma prévia apenas. E ele não ocorre só em 15 dias, na verdade, ele ocorre a todo momento. 15 dias, quando a gente fala lá, ele é só para efeito de registro no LRSO, né, que tem o campo lá para você registrar o nivelamento, né, os primeiros 15 dias do início do ano. Mas, na verdade, é trabalhado durante todo o processo. E a recomposição, ela vem desde as séries lá do ensino fundamental 1, na verdade. Quando a gente pega alguns documentos norteadores da matriz das habilidades de proficiência do SAEB e faz a análise de certas habilidades, a gente vê que tem conteúdos que deveriam ter sido aprendidos, estão defasados pelos estudantes que estão, por exemplo, no nono ano do ensino fundamental, conteúdos que o estudante está defasado lá no quinto ano do ensino fundamental. Então, criou-se uma lacuna, um distanciamento. E esse é o objetivo da recomposição da aprendizagem, né, dos nossos estudantes. E esse relacionar as habilidades indicadas nos níveis de proficiência do SAEB com a recomposição da aprendizagem é justamente um trabalho norteador que é uma ação que dá para ser desenvolvida no atendimento da hora-atividade dos professores de RA, por exemplo, em língua portuguesa e matemática, ou de nono ano, ou de terceiro ano do ensino médio, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser feito de qualquer outra modalidade de ensino, pode ser do oitavo, pode ser do sétimo, pode ser do sexto, mas como a gente está falando do ano de SAEB, tá? Estou dando esse exemplo. Você pode fazer esse acompanhamento da hora-atividade com base naquela atividade que a gente fez no Em Ação do nosso encontro de quinta-feira passada, tá? Quando a gente pega, por exemplo, a análise, né, da escola em que a gente está trabalhando, analisa o nível de proficiência, eu dei como exemplo a minha escola, que, por exemplo, terceiro ano, né, em matemática, está com nível de proficiência 2, em sua grande maioria, né? Os estudantes ali desempenharam e estão situados no nível 2. E aí eu sento com o meu professor
na hora atividade de matemática, né, do terceiro ano do ensino médio regular, e converso com o professor e vou realizando o registro com base naquele documento que a gente trabalhou na semana passada. E mostro para o meu professor, né, o site lá com o gráfico, né, do INEP, e mostro para o professor, professor, nós estamos aqui no nível 2, né, nossa escola está no nível 2 na disciplina de matemática. Já deu tempo, né, de conhecermos os alunos, o professor já conseguiu fazer um diagnóstico prévio, né? Estamos no nível 2, tá? Qual é a possibilidade? Onde estamos? Estamos no nível 2. Lembrem daquela atividade que a gente fez semana passada. Onde queremos chegar? Queremos chegar no nível 3? Queremos chegar no nível 4? Aí é o professor que vai falar o que é possível, porque ele já conhece a turma. Ele já fez algum trabalho com essa turma. Então, ele vai falar: é possível ir para o nível 3? É possível, de repente, avançar um pouquinho e ir para o nível 4? E a gente vai registrar lá, naquele documento. Tá. Quais são as habilidades que estão descritas nesse nível 3 e nesse nível 4? Está lá na matriz. Vamos descrever ali. Tá, todas essas habilidades, impreterivelmente, todas aquelas habilidades. Vamos tentar recompor essas habilidades. Professor, quais são os descritores? O professor vai dizer para nós quais são os descritores que eles vai trabalhar, porque é ele que conhece a disciplina, né? Então ele vai colocar ali para nós quais são os descritores que ele vai trabalhar para conseguir atingir o nível 3 ou o nível 4 de proficiência, de acordo com a matriz do SAEP, para atingir o nível 3 e nível 4. Coloca lá, descritores. Beleza. Quais são os conteúdos base para que, né, sejam recompostos, né, para que os alunos consigam acompanhar e sejam atingidos os níveis 3 e nível 4 de proficiência? O professor vai escrever ali quais são esses conteúdos. Ele vai destacar os principais, os conteúdos base que o aluno precisa se apropriar para ele conseguir avançar e chegar nos níveis 3 e nível 4 de proficiência. Beleza, gente. Já dei para vocês aí uma dica da implementação na avaliação 2 que vocês vão fazer. Esse acompanhamento da hora atividade. Vocês podem utilizar esse exemplo também na atividade 1, tá? Essa ação eu estou desenvolvendo na minha escola com os professores de RA, de língua portuguesa e matemática do terceiro ano do ensino médio, porque minha escola tem SAEB, tá? A escola que não tem SAEB pode fazer com os professores de língua portuguesa e matemática esse acompanhamento de hora atividade, conforme eu detalhei aqui, faz por escrito, porque vai ter que colocar por escrito lá na avaliação 1, na avaliação 2, né? Faz por escrito, tem o documento escrito, né? Faz da sua avaliação interna. Como você teve o seu fluxo em 2024 e qual é a projeção para 2025? Onde estamos? Como fechamos o ano em 2024? Qual é a nossa meta para 2025? Como vamos melhorar isso? Está aí uma sugestão já, uma ação para a implementação de vocês, tá, gente? Então já dei um exemplo aí para vocês desenvolverem a implementação de vocês, beleza? Já fica a dica. E aqui, gente, no acolhimento, tá? Nós vamos perceber, né, a necessidade de recompor, percebemos, né, a necessidade de recompor as aprendizagens após a pandemia. Ela se acentuou, né? A gente sempre percebeu essa necessidade de recompor a aprendizagem. Sempre, só que após a pandemia a gente percebeu que essa necessidade ela se acentuou abruptamente. Tendo em vista a diversidade de acesso à escolarização, tivemos de modos e temporalidades diferentes. Logo, isso impactou significativamente o processo de aprendizagem de cada estudante.
Aí no vídeo que eu vou passar para vocês, a gente vai compreender também melhor essa questão, porque nós temos também, gente, a questão de como que o nosso cérebro aprende. Então, cada ser humano, cada estudante, ele tem um modo de processar também essa informação. Ninguém aprende da mesma maneira, né? Aí, dentro de uma sala de aula, nós temos cada especificidade. Nós não temos uma turma homogênea, né? Temos as especificidades, nós temos os alunos de inclusão, que tem uma outra questão, que aí a questão aqui cognitiva deles, do cérebro, funciona de uma outra forma, funciona de uma forma diferente. Então, é muito difícil trabalhar essa recomposição da aprendizagem, não é algo fácil, é algo muito desafiador. Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, tá? Ele tem ali, ele é bem curtinho. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aí, gente, a partir desse contexto, como que a gente compreende o processo de recomposição da aprendizagem? É algo muito complexo, né? Quando a gente leva em consideração que cada um tem uma forma de aprender, cada um tem uma forma de desenvolver as habilidades para chegar a obter aquela competência e obter, né, a proficiência que é necessário, as especificidades, né, os alunos de inclusão. Então, é algo muito complexo, né? Então, como que a gente compreende dentro do nosso contexto? Alguém gostaria de fazer alguma colocação dentro da recomposição da aprendizagem? Ah, professora, eu acho assim que quando a gente vai recompor, quer dizer o quê? Porque não é só repor o que a gente tinha, a gente vai tentar de novo fazer com que aqueles conteúdos, que nem a senhora está colocando da questão da pandemia, porque a gente vê hoje nossos 9º anos, 8º anos, né, que estavam no 6º ano, aqui no meu colégio mesmo, eu levava atividades impressas para esses alunos estarem fazendo, mas a gente sabe que eles não faziam assim, pegando a fundo para estar estudando, fazendo. Muitas vezes até os responsáveis mesmo ajudavam ali a fazer, mas não era aquele jeito, como um professor. Agora sim, tirando as exceções, quem tem filho professor, é uma outra maneira de estar ensinando, né? Um pai chega cansado, ou também na questão da pandemia, está ali um perigo, até correndo risco, né? Porque contaminação, tudo que a gente tinha através do vírus. Essa recomposição, até hoje mesmo eu estava conversando com uma professora de língua portuguesa. Ela só soma, hoje eu estava vendo o material ali, gostei demais do material, vem muitos textos para ler, muita interpretação, então é algo assim que vai enriquecer. E se falando ainda mais de SAEB, né, que no 9º ano e 3º ano, eu acho que vai favorecer bastante. É algo que eu acho que não precisava só ficar ali no 9º e no 3º,
Poderia ser também em todas as séries, para daí todo mundo ter aquela recomposição de aprendizagem. Acho que é isso, professor. Legal. É bem por aí mesmo, Marcos. É bem por aí, bem colocado. A Nilza levantou a mão. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professora. Então, é isso que o Marcos falou mesmo, essa recomposição, ela veio mesmo para somar. A gente vê, assim, lógico, tem aqueles alunos que não querem nada com nada e mesmo assim estão avançando, né? Mesmo os que não querem estão avançando, né? No dia a dia, mas aqueles que tinham aquelas lacunas, que não conseguia, por exemplo, fazer um cálculo simples lá, com a recomposição que a gente já foi vendo do acompanhamento que teve, eles já estão se destacando, por exemplo, em medalhas, até em Olimpíadas de Matemática, nessas plataformas que tem também, né, como no ano passado teve, aquelas avaliações que foram feitas, tanto digital como as impressas, a gente percebia alunos que, nossa, no sexto, sétimo ano não ia nem reza, né? E agora eles já avançaram, já saíram daquele nível que não conseguia, e já para falar, nossa, como essa criança avançou? Que, por exemplo, eu tive alunos que era do quinto ano, então o meu quinto ano passou pela pandemia no período do SAEB. E aí, esse dia eu conversando com a professora, a gente até vai dispensar uma aluna, que é do recurso, o avanço que essa aluna teve, que agora já está no nono, né? Então, quer dizer, a recomposição veio ajudar muito. E como o Marcos disse, deveria ter em todas as séries, sim, e de repente tem todos os componentes curriculares um material bem elaborado da forma como foi colocado para a língua portuguesa e a matemática, porque a gente vê que às vezes na hora do resultado da prova Paraná, a gente vê que eles vão mal em algumas disciplinas específicas. E não tem a ver com o professor, mas são os conteúdos que perderam lá na base e que agora está fazendo falta para eles, né? Que poderia estar recompondo também dessa forma, né? Ou até melhor, de repente, né? Verdade, bem colocado. Não fazer assim, nós não ter assim, um trabalho fragmentado de uma ou duas disciplinas, né? Mas ter do todo, né? Isso seria muito importante mesmo. Bem colocado. E aqui, gente, fundamentando a prática, né? Como vimos no vídeo, a aprendizagem ocorre por meio da modificação funcional comportamental, e para que ocorram essas modificações são necessários os estímulos externos que desencadeiam estímulos e mudanças internas. Quando um estímulo já é conhecido pelo cérebro, desencadeia uma lembrança. Quando um estímulo é novo, desencadeia uma mudança. Então, os estímulos são realizados por meio da prática do professor. O professor desafia os estudantes em sala de aula. Então, é um desafio constante, né? Com novas práticas, novas metodologias, a questão, né, do aluno às vezes estar desmotivado, né? O porquê que ele está desmotivado. E aí vem as práticas do professor, né? Com esse constante desafio de trazer esse aluno, né? Motivar esse aluno, enfim, atingir os objetivos, né, do processo ensino-aprendizado. E aí, os pedagogos, né, na questão de desafiar ou mediar, né, junto com o professor, rompendo as práticas tradicionais. Na verdade, essas práticas tradicionais aqui, elas já, aos poucos, foram sendo deixadas de lado, né? As rotas de aprendizagem alternativas, elas são desafiadoras e elas são, né, traçadas no cotidiano, porque na verdade já vem, né, gente, com o uso das plataformas, o uso desses recursos, as novas práticas metodológicas, né, que são utilizadas em sala de aula, quando não são utilizados, né, os recursos tecnológicos, os recursos, né, diferenciados, né, de práticas que são utilizadas, né, com atividades que envolvam os alunos de forma diferenciada, uma disposição espacial diferenciada em sala de aula que reagrupa os alunos, trabalha em pares, enfim, essas práticas tradicionais elas acabam sendo rompidas porque nós estamos num momento diferenciado, né? Nós já estamos com essa prática, com essa vivência diferenciada. Então, o nosso papel acaba sendo um papel mais mediador, né? A importância dos conhecimentos prévios, né?
identificar quais os conhecimentos prévios dos estudantes, bem como os níveis de aprendizagem destes em relação às habilidades que se pretendem recompor. Possibilita que o professor planeje suas aulas de modo mais assertivo e eficaz. Ao estabelecer as estratégias de ensino em seu planejamento, o professor deve entender que nem todos os estudantes se encontram no mesmo nível de proficiência. Isso é fato, né? E é por meio de sua prática pedagógica, os estímulos, que poderão ser amenizadas as lacunas nas aprendizagens e promover a recomposição, tornando nossos estudantes mais proficientes em habilidades específicas. Então, nós jamais teremos as extinções das lacunas nas aprendizagens. Nós teremos sim, né, as amenizações nas lacunas nas aprendizagens. Isso quer dizer que o trabalho não está sendo desenvolvido? Não. As recomposições estão sendo promovidas, sim, amenizando as lacunas, mas isso não quer dizer que as lacunas serão totalmente extintas. Por quê? Pelas situações que nós já destacamos no início, né? Nós não temos turmas homogêneas, jamais teremos, né? Os seres humanos são detentores uns de características diferentes uns dos outros, né? O nível de apreensão, né, cognitiva é diferente um do outro, o modo de apreensão, o modo que um aprende em relação ao outro é diferente, né? Então nós não teremos essa homogeneidade, nós temos uma heterogeneidade e sempre teremos essa heterogeneidade. Então, promover a recomposição é um trabalho que ele vai ser desenvolvido dentro de um processo, ele não é pronto e acabado e ponto final, isso não existe, né? Apesar de nós termos depois o fechamento do ciclo com o terceiro ano, né? A escola, né, ela vai fechar um ciclo uma hora, né? Vai terminar para o estudante, mas enquanto esse estudante estiver na vida escolar, nós não temos esse trabalho pronto e acabado. Nós vamos ter a amenização das lacunas e das dificuldades. E o trabalho está, sim, sendo desenvolvido, promovendo essa recomposição. Aos poucos, né? Procurando desenvolver ali o mesmo nível de proficiência na maioria dos estudantes. E entender que é muito importante sempre realizar o diagnóstico para valorizar o conhecimento prévio dos estudantes, pois isso traz uma motivação, faz com que o estudante se sinta pertencente àquele meio e faz com que, de repente, ele se sinta até mais motivado em participar, em se aprofundar naquele conhecimento mais teórico, mais técnico, que o professor precisa desenvolver ao longo do processo. Então, esses conhecimentos prévios, na medida em que são valorizados e precisam ser valorizados, ele faz com que o indivíduo se sinta mais pertencente e o professor consiga desenvolver a sua aula de uma maneira mais assertiva e eficaz, promovendo assim a recomposição de uma maneira também mais significativa. Então, no caminho da proficiência, né, nós partimos do diagnóstico, né, que é a valorização do conhecimento prévio, né, que é muito importante. E aí, acertar por meio dos estímulos corretos o que os estudantes já sabem, promover isso, né? Por isso que é muito importante. Planejar e implementar novas estratégias de ensino para que ocorram as novas aprendizagens. E no nosso momento de vivência, né, nós vamos entender, né, a recomposição da aprendizagem, o que ela traz. Ela traz a ideia de reconstruir, reorganizar, restaurar o caminho, reconectar o estudante a uma trajetória cognitiva que foi afetada pelo distanciamento.
necessita de uma ação mais aprofundada, articulada e sistêmica, engloba diferentes estratégias. Para isso, é importante realizar o diagnóstico dos níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. Para isso, gente, nós vamos explorar hoje a plataforma Khan Academy. É a ferramenta que pode auxiliar nesse diagnóstico, tá? Existem várias outras formas que os professores desenvolvem o diagnóstico para valorizar esse conhecimento prévio trazidos, né, pelos estudantes. Mas, de repente, né, nós temos outros recursos que, de repente, também podem auxiliar nesse diagnóstico. E uma delas a gente vai conhecer hoje, que é a plataforma Khan Academy, tá? E essa plataforma é um subsídio também para que a gente possa fazer a mediação, né, de também mostrar aos professores de como ela pode ser utilizada nesse diagnóstico, tá? E a novidade que tem esse ano, né, de repente muitos aqui já conhecem, né, a plataforma, mas nós temos uma novidade nesse ano dentro da plataforma, que é o curso Prepare-se, que é embasado em língua portuguesa e matemática, tá? Para todas as séries ali, que como é um diagnóstico, então ele vai embasar todas as séries, tá? Desde o fundamental até o ensino médio, e aí vocês vão perceber ali que existem várias possibilidades, né, de práticas, de atividades para fazer esse diagnóstico e restaurar o processo de recomposição de aprendizagem, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês, é um tutorial, tá? Esse tutorial vocês podem, inclusive, também estar passando para os professores, para eles também terem essa vivência, conhecerem, né? Explorar melhor essa plataforma. Esse material vocês têm acesso, tá? Está disponível no Classroom, quando vocês entram no nosso material dos slides da reunião de hoje, tá? Está ali dentro do próprio slide, quando vocês clicam aqui dentro dessa palavrinha tutorial, é uma palavrinha que está linkada, tá? Clica em tutorial, ele já abre o vídeo, ou está lá no final dos slides, link tutorial para acessar a plataforma Khan Academy, tá? Que depois no final eu mostro para vocês. Todo esse material vocês têm acesso, até para que vocês possam repassar aos professores, como mediação do trabalho pedagógico, tá? Então eu vou passar para vocês o vídeo, é um vídeo de 12 minutos, tá, gente? Que nós vamos assistir agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzy, técnica pedagógica aqui da Secretaria Estadual de Educação. Sou a responsável pela produção dos roteiros do Pedagogo em Foco, do Formadores em Ação. E hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre como que a gente pode fazer a vivência de uma ferramenta disponível no Khan Academy, para auxiliarmos nesse momento de diagnóstico dos nossos estudantes. No roteiro 4, a gente discutiu sobre essa importância, né? Do ponto de partida, da onde que nós iniciamos o processo de recomposição das aprendizagens. E para a gente saber esse ponto de partida, a avaliação diagnóstica, ela é muito importante. Então, nesse sentido, esse roteiro vem apresentar para todos os pedagogos, cursistas, essa ferramenta disponibilizada no Khan Academy, né? Que pode otimizar e auxiliar os professores a realizar esse diagnóstico. Então, esse momento vocês vão poder entrar na ferramenta, experimentar, né, saber como que ela funciona, para depois poder orientar não só os professores da unidade de recomposição das aprendizagens, mas também, né, os professores de língua portuguesa e matemática, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o momento do Khan Academy, tá? Para a gente poder... Então, como que vocês fazem para entrar, né? Então, na ferramenta. Então, aqui no Google, a gente digita Khan Academy, né? E vai aparecer ali já para a gente poder entrar, né? Então, a gente clica aqui em entrar.
Como eu já estou logada no meu @escola, né, vocês podem observar aqui que eu já estou, né, com o meu login. No caso, vocês, quando aparecer e clicarem na tecla entrar, né, vocês vão precisar fazer o seu login com o @escola, tá? É para todos os pedagogos já terem acesso a esse recurso do Khan Academy, certo? Aí, então, eu venho aqui no meu cantinho superior esquerdo, onde está indicado aqui explorar, clico aqui. Então, vai aparecer um cardápio de cursos aqui, tá? Se vocês rolarem aqui para baixo, inclusive, a gente tem, né, os cursos disponíveis aqui para o estado do Paraná. Mas hoje, o que nos interessa é o curso chamado Prepare-se, né? Então, vocês vão perceber aqui que eu tenho Prepare-se para o Fundamental 2, em Matemática, em Ciências, vocês estão vendo que tem aqui em cima, né, ó, a disciplina, né? Em Língua Portuguesa, tá? Então, vocês, na escola de vocês, né, podem indicar para esses professores estarem utilizando essa ferramenta. E como que funciona? Então, dependendo do ano série que a gente vai fazer esse diagnóstico, eu tenho que clicar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Português e Ensino Fundamental, de acordo com a BNCC. Então, nós trabalhamos com o Fundamental 2. Então, eu tenho disponibilizado nessa ferramenta tanto o curso Prepare-se para sexto ano, que é interessante a gente fazer, né, para os alunos que estão chegando agora, podemos usar também o do quinto ano, né, e as demais séries dessa etapa do fundamental. Então, se eu tenho lá, se eu desejo fazer, meu professor da recomposição das aprendizagens de língua portuguesa, deseja fazer esse diagnóstico, essa sondagem para os meus alunos que estão estreando no nono ano, que realizarão o SAEB, eu posso estar indicando para eles, por exemplo, o Prepare-se para o Fundamental 2 do oitavo ano, tá? Então, clica aqui, né? E ele já vai, então, para as atividades. Então, percebam aqui que do lado eu tenho as unidades temáticas. O professor, ele pode reencaminhar diretamente para os alunos no seu Classroom a unidade completa, tá? E os estudantes, então, vão acessar essas unidades. Como que funciona essas unidades? Então, para cada unidade, eu tenho um compilado de exercícios. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, na unidade 3, Arte e Literatura, né? Ainda não foi iniciada. Então, eu, aqui embaixo, tenho os textos, ou os videozinhos, desculpem, que vão falar um pouquinho sobre o que vai ser trabalhado nessa unidade. Os vídeos são de 4 a 5 minutinhos, e depois que os estudantes assistem o videozinho, eles podem ir diretamente aqui para o iniciar, né, que são as perguntas. Então, eu vou clicar aqui só para vocês verem um pouquinho como que aparece o vídeo. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar um gênero literário muito importante, o romance. Você gosta de ler narrativas mais longas, com reviravoltas e diversos personagens? Pois saiba que essas narrativas mais longas que você lê são romances. O romance, como gênero literário, traz uma narrativa mais longa em uma aventura. Este romance não necessariamente precisa ser de amor, mas também pode ser policial, histórico, de cavalaria, entre outros. Vamos ver alguns exemplos? Carol olhou em volta. Seu coração bateu. Então, vejam, sempre para cada uma da unidade vão ter esses vídeos curtos. Vejam que esse vídeo tem 6 minutinhos. E logo aqui embaixo eu tenho a possibilidade de ir para o exercício. É importante orientar que os estudantes assistam os vídeos antes de realizar os exercícios, né? E vocês devem ter percebido que eu também posso copiar esse link, né, desse vídeo e encaminhar, por exemplo, em grupos de WhatsApp ou diretamente publicar no mural do Classroom para que os alunos assistam, tá? E também, né, eu posso compartilhar, né, diretamente no meu Google Sala de Aula. Então, os professores vão ter
essa comodidade, eles podem compartilhar diretamente para todas as turmas que eles estiverem supridos. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que enquanto eu assisto o vídeo, o estudante assiste o vídeo, eu tenho aqui o CAM, né? E o que significa isso, né? Que o Camigo, ele está disponível para o estudante consultar em qualquer tempo. Então, se eu assistir alguma coisa aqui no vídeo que eu fiquei com dúvida, alguma palavra que surgiu, ou eu não entendi muito bem, eu posso estar clicando aqui no CAM e fazendo perguntas, né, a respeito que ele vai direcionando a partir do que está sendo trabalhado no vídeo. Isso aparece em todas as unidades e em todos os exercícios. Após assistir, então, o videozinho explicativo, né, o estudante vai, então, para o exercício, tá? E aí, para cada unidade, nós temos 7 perguntas, de 5 até 10 perguntas. Essa unidade aqui tem 7 perguntas. Então, eu clico aqui em Vamos Lá, né? E aí, eu tenho pequenos exercícios, né? Que falam aqui a respeito do tema que está sendo trabalhado, tá? Então, o estudante pode, nesse momento, solicitar, né, ajuda do CAM, também, eu posso clicar aqui e pedir. E eu posso, então, clicar. Vou clicar aqui aleatoriamente para verificar. Olha, acertei. Foi no chute, porque eu nem li, né, a pergunta. Acertando, eu vou para a próxima pergunta. Se eu tivesse errado, ele ia indicar aqui que eu errei, e aí eu poderia consultar o CAM para me ajudar a entender onde eu errei e tentar fazer o exercício novamente. Vamos fazer mais um teste aqui. Vou clicar em qualquer um aqui para a gente ver. Ó, incorreta. Então, vocês viram que quando dá incorreta, eu não consigo passar para a próxima questão. Eu tenho que tentar de novo. E aí já aparece aqui, ó. O Camigo já fala, não é bem isso, estou aqui para te ajudar. Ensine para mim. Se eu clicar aqui, né, aparece, então, uma caixinha de diálogo aqui, né, para que o estudante discuta sobre o porquê ele errou, né? E aí ele pode tanto escrever, como eu tenho a opção aqui de falar no microfone, certo? Algo que é bem importante, que eu quero voltar lá e mostrar para vocês, é o seguinte, que quando eu faço, vou clicar um aqui que eu já respondi algumas perguntas, quando os estudantes terminam essa unidade, né, o professor tem acesso ao relatório. E também a gente pode estar acessando para ver aqui como que está essa questão, né? Então, a partir do que ele respondeu, as unidades que ele respondeu, vocês veem aqui que cada quadradinho é uma lição, né? Uma atividade, o raiozinho é um teste e aqui o final é um desafio, tá? Teste da unidade. Eu tenho uma legenda aqui, e é isso que nos interessa. Então, eu, professor, encaminhei uma unidade dessas que eu quero diagnosticar os meus estudantes do 9º ano, se eles já dominam, né? Eu posso pedir para que eles façam em sala, no laboratório, eu posso encaminhar como uma tarefinha no Google Classroom, né, como a gente já conversou, e após os estudantes realizarem essa atividade, eu consigo ter um parâmetro, né, porque eu consigo ver quais das atividades eles estão no nível dominado, quais eles estão no nível proficiente, quais estão no nível familiar, quais estão ainda no nível tentativa, ou quem também não fez, né? Esse relatório sai para o professor por turma e estudante por estudante. E aí, assim, ele consegue identificar o ponto de partida que ele precisa iniciar esse processo de recomposição. Por exemplo, se eu tenho uma turma de 9º ano que em determinada unidade, de acordo com, né, os descritores e as habilidades que a gente trabalha nessa etapa de ensino. Se eu percebo que a minha turma, a sua grande maioria, está no proficiente, eu sei que é uma habilidade que eu tenho que, de repente, fazer um planejamento para que eles passem do proficiente para o avançado, né, para o dominado. Se eu tenho uma turma que em determinada habilidade, né, ele está no nível familiar ou tentativa, eu entendo, enquanto professor, enquanto pedagogo, que eu preciso gastar um pouco mais de energia nessa habilidade, para que ele conquiste, né, e se aproprie dessa habilidade, para depois, então, eu caminhar para outras, né. Então, essa ferramenta é uma ferramenta
que pode ajudar nesse diagnóstico e, consequentemente, pode ajudar também, né, no planejamento dos professores das unidades curriculares de recomposição das aprendizagens, tendo em vista que esse professor ele não vai trabalhar com o conteúdo do ano, né, do ano, nono ano, terceira série, mas com as habilidades da etapa. Então, pode ser uma ferramenta muito útil no dia a dia desses professores e, lógico, no nosso dia a dia enquanto pedagogos também, né? Então, esse foi o videozinho tutorial para que vocês acessem e compreendam. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e espero que os nossos professores possam fazer uso desse recurso de forma assertiva. Um beijo, até mais e obrigada pela atenção. Então, quando vocês acessam, eu vou pôr para vocês no chat daqui a pouco, tá? Para vocês acessarem bem certinho a plataforma. Quando a gente acessa aqui o Khan Academy, ele vai abrir, tá? Dessa forma, tá? O acesso inicial. Aqui vocês vão colocar o @escola de vocês. Quem não conseguir colocar o @escola hoje, que der errado, não tem problema, tá? Porque o @escola, gente, é o acesso de vocês, né, enquanto painel de professor, por exemplo, para atribuir as atividades para as turmas, tá? Nós não vamos atribuir hoje. O nosso objetivo hoje é fazer a navegação, né, na plataforma, para a gente poder fazer essa mediação do trabalho e explorar a plataforma para conduzir o trabalho junto com os professores do que eles podem ali explorar no Prepare-se, né, como ferramenta diagnóstica para os alunos, tá? Então, claro, quem quiser fazer já, tentar fazer o login e acessar para o @escola para ver se está certinho, beleza. Se não conseguir nesse momento, não tem problema. Pode vir aqui no explorar, porque ele vai abrir da mesma forma. Se você estiver logado ou não logado, essa parte do explorar, ele vai abrir da mesma maneira, tá? E o explorar, gente, o que não tiver, não tem nada escondido, tá? O que não tem nada assim, que se não tiver aqui na frente do explorar, não vai estar em lugar nenhum. Então, aqui estão todas as unidades em que vocês vão conseguir ter acesso, tá? Matemática, ó, o Prepare-se, que ela falou, que a gente tem desde o terceiro ano, tá? Como é um processo diagnóstico, então nós temos desde as séries mais iniciais até, né, para o ensino médio, tá? Ó, matemática, álgebra 1, daí tem as especificidades. Então, nós temos várias situações aqui, ó. Tem para ciências, então não tem só para português e matemática, tá? Nós temos aqui ciências, ó, ciências do ensino médio, dividido em biologia, física, química, história da vida, sustentabilidade, tá? Tem várias situações, várias unidades aqui que vocês podem acessar, tá? Vocês vão fazer esse é o nosso em ação de hoje, tá? Então, o nosso em ação de hoje, ele não consiste em ler documento e preencher documento, tá? O nosso em ação de hoje consiste em vocês vão acessar a plataforma Khan Academy e vão explorar essas unidades que estão disponíveis aqui. A ênfase que está sendo dada, conforme o vídeo que eu passei para vocês, da nossa tutora, é o Prepare-se, por conta do foco no SAEB, né? Das escolas que tem SAEB, terceiro ano, nono ano, e aí o trabalho, né, de diagnóstico que vai contemplar ali as séries anteriores. Como é diagnóstico, né, dependendo do nível de proficiência e habilidade, você de repente não vai conseguir pegar, né, os conteúdos do nono ano propriamente dito dentro do Prepare-se. De repente vai, dependendo de como está o diagnóstico ali com a turma, você vai de repente pegar o Prepare-se do sexto ano, ver se eles estão ali dentro, né, dos conteúdos, estão dominando esses conteúdos. Ah, não, o sexto ano é muito básico, então de repente é interessante ver se eles estão dominando sétimo ano, né, dentro do Prepare-se, sétimo ano. Então, aqui estão, né, aqui a legenda que ela falou, então,
tem aqui as unidades, a unidade 1, unidade 2. Então, você pode pegar uma unidade, né, que ele vai avançando um pouquinho aqui. Aqui, unidade 12, probabilidade, gráficos, interpretações. E aqui você vai explorar. Então, o objetivo, gente, é vocês explorarem essa plataforma, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir vocês em 2 grupos, tá? Porque a nossa turma é uma turma pequena mesmo. Eu vou fazer a divisão em 2 grupos. Cada um vai acessar do seu equipamento a plataforma. Não vai precisar ter redator e relator, tá? Cada um vai pegar o endereço que eu vou passar, vou postar no chat, vai entrar na plataforma Khan Academy, vai explorar todas aquelas situações ou vai focar no prepare-se, tá? Para conseguir ter um subsídio ali, uma noção, né? Para poder fazer a mediação com os professores, né? Ou pode explorar qualquer outra coisa que vocês quiserem, tá? E vão discutir com os grupos de vocês, que vocês vão estar inseridos, vão fazer a discussão entre os grupos que vocês vão estar inseridos com relação a essas mediações que vocês vão estar utilizando ali com os professores, como ferramenta diagnóstica, tá? Esse é o nosso Em Ação de hoje. Entrar na plataforma, cada um acessa do seu equipamento, faz a discussão com o grupo que vocês vão estar inseridos, tá? Depois nós retornamos para o grande grupo e fazemos o fechamento. Esse é o nosso Em Ação de hoje, tá? A Daniele tinha levantado a mão. Oi, Fernanda. Oi. Na verdade, eu queria só uma dúvida. O Khan, normalmente eu conhecia só ele de matemática, né? Mas língua portuguesa, ele tem ali só a nível de fundamental, isso? Tem o médio também. Vocês vão entrar agora e vão explorar. Eu não achei o médio. Vocês vão explorar daqui a pouquinho. Vocês vão ter então o tempo para isso, tá bom? Tá bom, obrigada. A Rita levantou a mão. Rita levantou a mão, levantou por engano. Oi, eu levantei por engano. Não, então beleza. Então, assim, gente, vocês vão ter o tempo agora, é porque é muita informação ali quando mostra na tela, tá? Então, vocês vão entrar com calma, vocês vão ter o tempo agora do Em Ação, vocês vão entrar, vão olhar item por item e vão discutir nos grupos, tá? Professora, eu tô sem som, todo mundo tá sem som aqui agora? Sumiu o som da professora. Sumiu. Não, eu tô ouvindo. O pessoal está me ouvindo. Tá normal. Normal. De repente é a internet, é o equipamento, tenta sair, entrar de novo. Voltou? Voltou. Agora voltou. Eu tinha sumido lá. Ô, professor, é que chegou uns alunos que tinham brigado aqui, só me dá um help. Eu entro nesse Khan, e aí eu entro aqui com o meu @escola, é isso, né? Eu vou tentar entrar aqui, depois alguém me ajuda daí. Não, tranquilo. Já postei lá no chat, gente, Isso, a plataforma para vocês acessarem, tá? Eu vou dividir vocês em 2 grupos, que é o máximo que dá ali para a gente trabalhar, porque a nossa turma é uma turma pequena. Vou dar o tempo para vocês aqui navegarem, tá? Um tempo para vocês olharem item por item, com calma, de forma tranquila, tá? Podem olhar com calma tudo. Cada um navega no seu. Pode acessar com @escola. Quem não conseguir acessar com @escola hoje, só vai no explorar lá em cima para conseguir navegar na plataforma. Discute nos grupos, tá? Agora, ele vai convidar vocês para as salas temáticas, vocês vão dar o aceitar para entrar nas salas temáticas,
depois nós retornamos para o grande grupo e discutimos fazendo o fechamento, tá bom? Entra com o @escola e a senha é a senha do @escola que entra. Isso, aham. Então, vou abrir as salas, tá, gente?
Aí o pessoal está retornando, né, para a sala principal, depois do momento do em ação, né, que foi explorar, bem na palavrinha, né, do canto superior esquerdo, explorar, né, a plataforma Khan Academy, e a gente pode fazer aqui um compartilhamento, né, para fazer esse fechamento do nosso em ação. Então, como eu falei para vocês, né, esse em ação desse nosso tema de hoje, que foi a parte 1, foi um trabalho hoje mais tranquilo, né? Fundamentamos bastante a teoria com relação à recomposição da aprendizagem, então foi um trabalho mais leve com relação ao entendimento do objetivo, o entendimento da recomposição da aprendizagem, o entendimento, né, da unidade, né, da RA, com, né, surgimento esse ano, e a exploração dessa ferramenta como um auxílio, né, um recurso, uma ferramenta como um trabalho diagnóstico aí que a gente pode estar utilizando para mediar com os professores, para utilizar com os nossos alunos, tá? E nesse sentido, o nosso trabalho hoje ele se fez mais tranquilo. E aí, para a semana que vem, daí a gente já vai trabalhar com uma contextualização um pouco mais diferente, tá, gente? É a parte 2, aí a gente já vai fundamentar essa teoria, né, com análise de documento e preenchimento de documento, tá? Então, já vou preparar vocês, que daí para a semana que vem a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então, para a gente realizar aí a nossa contextualização, né, eu, né, até então, né, no trabalho pedagógico, quando a gente ouve falar das plataformas, né, a gente ouve bastante falar da plataforma, mas a gente, às vezes, conforme a demanda, a gente não para, né, devido à nossa demanda, às vezes é difícil parar, né, aquele momento para explorar a plataforma propriamente dito. E por isso que a gente teve esse momento, essa vivência para isso, tá? Para a gente poder fazer essa análise, né? Verificar ali quais são os recursos que essa plataforma nos auxilia, tá? E vocês, gente, alguém gostaria de falar, né, fazer alguma contribuição nesse sentido? Vocês acham que esse recurso pode auxiliar o professor no planejamento? Vocês acham que esse recurso pode identificar, pode ajudar na recomposição da aprendizagem como ferramenta diagnóstica? Alguém gostaria de fazer alguma contribuição no que navegou, no que verificou ali como no em ação? Eu achei interessante, Fernanda, porque eu, na verdade, eu não sabia dessa parte do português, né? Porque o Khan, ele é usado em matemática, né, aqui do ensino médio. E eu achei bem legal, e porque, assim, os alunos, a ideia é ele ter pontuações, né? Você adquirindo níveis e tendo pontuações, então isso gera uma certa competição entre eles, e eles gostam disso, quando acontece isso, né? Lógico, o professor se utiliza dessa ferramenta ali, desses propósitos, né, para eles melhorarem as pontuações deles, para fazer atividade, né? Se utiliza desse argumento, mas obviamente que com isso ele vai conseguir aprender bastante coisa. Porque achei bem interessante, inclusive, quando você erra a questão, ele tem ali dicas, né? Para você. Eu errei uma ali e tem dicas, daí dentro da dica você já começa a aprender um pouquinho sobre o conteúdo. Eu achei bem legal, bem bacana. Eu só conhecia a parte de matemática, não conhecia a língua portuguesa. Legal. E assim, gente, o que eu ouvi até na maioria das turmas, tá? Que eu estou ali trabalhando, né, com esse roteiro, a maioria do pessoal, assim, sempre enfatizando a matemática.
Então, é bacana ouvir de vocês, né, essa parte também de estar ali verificando também essas outras possibilidades, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma outra colocação, mais alguma contribuição? Tranquilo, gente? Beleza. Claro, né? É uma possibilidade. A gente sabe que existem outros recursos, né? Que podem ser utilizados, né? Existem outras formas também. Aqui, né? Existem, né? A gente dá um direcionamento, né? Não tem como a gente contemplar todos, né? Porque o nosso tempo ele é curto, até para os nossos momentos em ação, muitas vezes falta o tempo, mas o tempo que a gente tem, ele é muito bem aproveitado, né, dentro daquilo que a gente se propõe, dentro do objetivo da reunião. Então, é uma das, né, possibilidades, mas existem, claro, várias outras, e é essa troca que é muito importante a gente estabelecer, tá bom? Lembrando aqui, gente, das nossas atividades avaliativas, né? Então, atividade avaliativa número 1, orientação pedagógica SAEB, 4 pontos, data de entrega 4/4. Então, relembrando vocês, né? Que conforme a nossa reunião da semana passada, eu postei para vocês na biblioteca também o link do acesso ao site do INEP, para vocês buscarem as informações de acesso, né, à escola, para vocês preencherem essa atividade avaliativa 1, que ele vai pedir ali, né, o nível de proficiência majoritariamente de língua portuguesa do 9º ano, né, o nível de proficiência majoritariamente de matemática do 9º ano. Então, são dados que vocês vão acessar o site do INEP, que está disponível na biblioteca de vocês, que eu já postei na semana passada. Vocês vão acessar o site do INEP, é só clicar no link que está lá na biblioteca, acessar. Quem não lembra como acessar, é só assistir o vídeo tutorial que também está postado lá na biblioteca de vocês, ver o videozinho tutorial de como acessar o site do INEP, de como preencher os dados para conseguir acessar, obter os dados para preencher a atividade avaliativa 1. E na atividade avaliativa 1, ele vai pedir ali algumas ações, alguns direcionamentos, que eu já dei como exemplo aqui hoje, tá? Que é o acompanhamento da hora atividade, ou reunião, né, com os alunos, reunião com os responsáveis dos estudantes para orientar, né, que é ano de SAEB, que é importante a realização dessa avaliação diagnóstica, fazer uma orientação com relação a essa avaliação externa, que não é só um dado, né, mas que ela também tem a ver com o desenvolvimento das habilidades dos estudantes, que vai pontuar isso, né, da escola, dos estudantes que estão naquele nível, naquele fechamento de ciclo. Então, ele vai pedir aqui uma ação, uma ou mais ações ali que vocês podem estar desenvolvendo, tá? E quem não tem SAEB pode pegar de alguma outra escola os dados ou trabalhar com os dados do Estado, tá bom? A atividade avaliativa 2 é o relato de implementação, que vai ser entregue já na semana posterior à atividade avaliativa 1, no dia 11/4, tá? Essa atividade avaliativa 2, ela já é um trabalho, assim, mais aprofundado, e que vocês vão estar trabalhando diretamente ali com o acompanhamento, né, junto com o professor, né, acompanhamento, observação de sala de aula, acompanhamento de hora atividade, que foi agora o exemplo que eu dei hoje, bem explícito, principalmente nos componentes de língua portuguesa e matemática,
tá? Das séries aí que eu dei o exemplo de nono ou de terceiro ano, tá? Mesmo que a tua escola não tenha o SAEB, acompanhamento de hora-atividade, observação de sala de aula, de professor ou de língua portuguesa ou de matemática, de alguma série, ou nono ou terceiro, se não tem nono ou terceiro, ou pega, né, o sétimo, o oitavo, ou o primeiro, o segundo, pega alguma série para você desenvolver o teu relato de implementação. E daí trabalha com os dados da tua avaliação interna, se você não tem SAEB na tua escola, tá? Mas o exemplo de como realizar a condução desse trabalho e como você pode estar desenvolvendo no teu relato de implementação, eu até citei hoje, que são exemplos da nossa prática cotidiana pedagógica, que é um exemplo que eu também desenvolvo na minha escola, né, que é um exemplo que a gente acaba desenvolvendo, que a gente tem que ter o registro das nossas ações pedagógicas também, que podem ser utilizadas ali dentro do nosso relato de implementação, tá? Bem tranquilo. Podem editar os slides, tá? Ali vocês estão livres ali para conduzir. Tem o direcionamento, leiam as instruções bem certinho, mas é bem nessa linha aí que eu acabei dando os exemplos hoje para vocês, tá? Vou passar para vocês aqui no chat o nosso formulário, né, do Queremos Te Ouvir, que é o registro das impressões que vocês tiveram do nosso encontro de hoje. Então, eu vou pedir a gentileza, né, de vocês realizarem o preenchimento desse formulário. É muito importante, né, que vocês façam, é importante para nós esse preenchimento, justamente para vocês deixarem registrado, né, as impressões que vocês tiveram com relação ao encontro de hoje, tá? Lembrando que a nossa turma é a turma V, tá? Na hora que vocês forem selecionar a turma para preencher o formulário, vou deixar aqui uns minutinhos, tá? Para vocês preencherem. Na medida em que vocês forem terminando, só me deem ali um joinha, só para eu partir aqui para a finalização do nosso encontro.
Alguns já finalizaram, gente. Quem está finalizando pode ir finalizando aí tranquilo. Eu vou partindo aqui, né, pro final da nossa reunião. Aqui é o final do slide que eu falei para vocês, que é o material que vocês têm acesso lá no Classroom, tá? Que é slides da reunião. Vocês clicam nos slides da reunião, tem acesso a todo esse roteiro que eu passei aqui para vocês. E aqui, ó, esses links que estão em azul são links que vocês podem clicar em cima e abrir. Por exemplo, aqui está aquele vídeo de 12 minutos, que é o tutorial de acesso ao Khan Academy que a gente assistiu. É só vocês clicarem em cima desse link em azul, que é o vídeo que vocês podem assistir e podem repassar para os professores também. Tá? Então, quando vocês precisarem desse material, até materiais anteriores de reuniões anteriores que a gente já passou, sempre no final dos slides, sempre após o Queremos Te Ouvir, estão aqui os links, tá? De materiais extra, tá? Que é só vocês clicarem em cima, ele abre, tá? Como texto, tá? Ele abre o texto ou o vídeo, por exemplo, que a gente assistiu hoje, que vocês podem resgatar e podem repassar aos professores, tá? E nós alcançamos os nossos objetivos, né, de hoje com a reunião, né, como nós temos aqui no nosso planejamento, né, apresentar o recurso dessa plataforma Khan aos professores nessa semana. Como que nós vamos planejar isso, né? Vamos pensar, né? Nós já temos tantos planejamentos, né? Mas é algo que a gente tem como objetivo e já pensar na nossa reunião 2, que é o tema, o mesmo tema, só que a parte 2, certo, gente? Então, encerramos por aqui, né? Ficamos aí com esse aprendizado de hoje, certo? Tenha um bom resto de semana, né? Que nós já estamos na quinta-feira e espero vocês na semana que vem.